Olá a todos e todas as pessoas que estão aqui, todos e todas, gente, olha só. Olá você que está aqui mais uma vez aguardando nesse movimento delicioso de mulheres em alta permissão e hoje nós vamos receber quem mais? Quem mais? Nossa querida Daniela Migliorini da Amopane. Pressão ao pão. O poder da pausa. Gente, o poder da pausa é uma potência. O poder da pausa que transformou uma mulher empresária de si mesma. Minha diva maravilhosa, seja muito bem-vinda, querida. Que Ju, você é delícia. incrível. Ai, tô Delícia tão estar feliz. aqui com você. Eu não tô Ah, nessa praia maravilhosa, mas eu falei, eu vou me permitir. Assim que a chuva parou, eu falei, não, eu vou olha. fazer lá fora. É um presente. Você está usando a neurociência na prática, meu amor. Esses estímulos externos, esse verde, a gente pode sentir o cheiro, mas o cérebro ele tem essa potência de trazer memórias. Então, qualquer pessoa que esteja aqui, ela já vai estar buscando e recebendo essas memórias que tem alguém lá. Olha, olha o verdinho gostoso. Já estou sentindo até o cheirinho. E vai trazendo aquele relaxamento, ativando o seu sistema nervoso parasimpático e trazendo Ai, essa delícia que é você, esse combo eu falei, completo tem e tudo a delicioso. ver com a Ju, tem tudo a ver isso, né? Quando a gente conversa, eu sinto muito disso. E eu falei, poxa, eu não quero ficar lá dentro, né? Falei, embora eu seja arrumada, a gente se arruma para a vida. Então, onde quer que Exatamente. você esteja, né? Faz parte de você, faz parte da vida. Falei, já que a chuva deu uma trégua, a chuva hoje está tão gostosa, que eu até peguei um pouquinho de chuva aqui fora hoje, né? Eu falei, vou me permitir não correr. E eu falei assim, a chuva Olha. parou, abri esse céu, olha aqui, ó. Falei, Gente, vou fazer lá fora. contempla. É contemplar. Ô, Dani, eu acho que é tão importante a sua presença aqui hoje para inspirar e trazer a sua experiência, a sua visão, a sua percepção é, a partir do seu sacro ofício, que é sacro por ser sagrado, a sua percepção de todo o contexto, porque nós tivemos uma conversa, né, sobre a questão da nutrição, da alimentação, do tempo, e todo esse contexto que o pão convida para a presença, para a pausa, de escolher estar com você nas mentorias ou nos cursos, vai muito além do que fazer pão. Então a pessoa ela encontra o espaço dela se refazer, restaurar, pausar, reconectar, da pessoa se permitir, entre várias camadas, se permitir fazer algo novo, inusitado, uma pessoa que nunca entrou na cozinha, por exemplo. Entrou em permissão para viver isso. Uma pessoa que está exausta, eu quero fazer algo diferente, eu quero, vamos fazer pão. E vai encontrar muito mais do que apenas ingredientes altamente selecionados, gente, vamos combinar, porque o pão da Dani, as farinhas, né, meu amor? Ancestrais, a pessoa que não vai fazer uma coisa assim sem ter uma profundidade em termos de conhecimento, mas vai muito além do pão, né, meu bem? De todo o processo, de toda a história. E eu quero ouvir um pouco de você, onde é que você está. Tem pessoas que talvez não te conheçam, eu quero que as pessoas te conheçam. Nós vamos multiplicar essa live aqui para que todo mundo acesse a maravilha de ser que você é. Obrigada, Ju, obrigada. Mas é bem isso que você disse. O pão, a primeira coisa que, quando a gente fala de pão, um bom pão, ele leva tempo. E para que ele tenha esse tempo, eu preciso ter uma programação e eu preciso estar presente. Porque o pão, principalmente de fermentação natural, ele é muito vivo. Ele é muito vivo. E esse vivo requer cuidado de você estar presente, né? Você precisa sentir o tempo. Então você precisa sentir se está frio, você precisa sentir se está calor. E quando você vem para esse sentir, você já vem assim para esse desacelerar. Por isso que eu recebo muitas pessoas que nunca entraram na cozinha, como você falou, outras
que entram no final de semana exatamente para, através daquele momento, ela se sentir, ela se permitir estar presente e cuidar de alguém. Transformar isso em um ato de amor, de demonstração de carinho. Porque muitas das vezes não é só a mulher que entra na cozinha, é o homem também. Né? Muitas das vezes é o homem que ele trabalha a semana inteira fora, um executivo, e acontece muito disso, de ter executivos que trabalham, e aí quando ele volta para casa, ele precisa se sentir em casa. O meu marido, quando ele volta de viagem, ele precisa ir para a banheira. Ele Ah, se é? sente em casa na banheira. É a Ele forma que ele precisa se ficar encontra para restaurar? É como ele tem que voltar para casa e ficar na banheira um Aham, pouco. E muitos homens executivos, eles precisam voltar a fazer algo pela família. Eles vão para a sim. cozinha. E ele faz o pão. É onde ele fala, Olha, eu olha, estou na olha minha casa. e é um espaço, na minha percepção, é um espaço sagrado, sabe? A cozinha é o espaço, imagina, a nutrição. É um espaço onde ele vai se permitir escolher, né? Escolher esse espaço que é um espaço de nutrição, é um espaço de conexão, onde você cria um contexto, nossa, de nutrição e é um Nutrir espaço é para cuidar. todos. Exatamente. Nutrir é cuidar de Nutrir é alguém cuidar. ou de si mesmo, né? E aí é onde você para tudo, está presente, demonstra esse amor com você ou com outra pessoa. Uhum. Então, quando eu comecei a fazer o pão, eu comecei a fazer o pão porque o Diogo trouxe, né, essa vivência de Portugal. E eu estava num momento de que eu estava me transformando a minha alimentação, transformando o meu Aham. momento. E eu Você estava estava se vindo, permitindo, você estava acessando novas permissões. Ju, foi de chorar. Porque eu estava vindo de um momento que eu estava com 4 bebezinhos, né? 4 crianças Aham. pequenininhas. Aí a Iris, que é mais nova, tinha 1 aninho. Eu entrei para a academia, mudei minha alimentação. E quando eu estava na academia, numa aula, o professor falou assim: agora você vai esquecer tudo, tudo lá fora. E é só você aqui dentro. Ju, eu Olha. chorei. Eu comecei a chorar no meio da aula. Porque veio, veio um rodízio de emoção. Porque do Uhum. mesmo jeito que eu senti solidão, né? Porque de repente eu Uhum. estava cercada de 4 crianças, o marido, e ali fui só eu. Então eu senti um sozinho, uma solidão. Sim. Mas ao mesmo tempo eu olhei para mim. E aí a solidão acabou. Uhum. E aí eu comecei essa nova fase e o pão entrou na minha vida exatamente no momento de autocuidado, né? Uhum. Porque eu estava precisando cuidar de mim e também de ter esse cuidado com a minha família. E foi por muitos anos fazendo assim. Quando foi em 2017 que ele se tornou a minha vida profissional, a partir de 2017. E ele foi. O pão é muita prosperidade, né? O trigo, ele de prosperidade. O pão é Arquétipo é um prosperidade. símbolo, né? Tem toda uma É uma simbologia simbologia. histórica e ancestral. É muito potente. Sim. O pão tem várias simbologias, né? Simbologia do corpo de Cristo para a religião, simbologia de Uhum. prosperidade, foi pagamento no Egito. Então, assim, é aquele família hoje reunido, é um alimento, na minha opinião, de maior memória afetiva. Porque Uhum. você Alcance. Uhum. lembra exatamente do ancestral que você fala, né? O cuidado ancestral. A vovó que cuidava, a mãe fazia, a gente que cuida, né? É um padrão assim, sistêmico de cuidar, né? Para quem leva isso para frente. Aliás, a minha avó fazia pão. E É num, mesmo? Qual num, avó? Avó minha do avó lado de pai, do paterna, lado de mãe? Paterna. paterna. Uhum. Há pouco tempo, eu estava fazendo uma constelação, inclusive, e aí veio a imagem dela. Minha avó com um Olha. pão, passando o pão para mim, agora, há pouco tempo. Recente isso. Não tem 2 meses isso, não tem 2 meses. Dani do céu, É, isso é é, muito. é, Nossa, isso é é muito muito forte. forte. O pão é muito ancestral, porque o pão ele é Uhum, ancestral. Esse estilo de pão que eu faço é um uhum, estilo mais italiano.
Sim. A fermentação natural ela começou no Egito. Lá no Uhum. Egito, o primeiro pão fermentado foi no Egito. E olha como isso foi passando por anos, por anos, por anos, por anos. E da Itália, Gerações, história, atravessou demais, continentes, demais, atravessou fronteiras. demais. E minha família, eu tenho origem italiana. E veio, Uhum. meu bisavô veio da Itália, minha avó fazia o pão, né? E depois eu fui fazer o pão nesse sentido. Então, assim, o pão ele carrega muita ancestralidade. Eu acho que é por isso que ele nos ajuda a gente se encontrar. Quando você para ali, é muito mais além de pão. Não é cozinhar, é uma história, é uma vivência, é É um uma processo de, dedicação, é muito é um lindo. processo de cura, É, Dani. processo de, é um processo de cura muito forte. Eu tenho alunos que, assim, só de produzir o fermento, chegaram a falar para mim: Dani, você me deu um motivo de viver. Eu falei, oi, como assim? A pessoa estava passando por um motivo de depressão tão forte e cria aquela Uhum. expectativa de ver a vida se transformar no fermento. Ela criou uma razão. E aí depois ela Uhum. transforma isso em pão, e o pão é uma razão para alimentar alguém que você ama. Então é um Uhum. processo de cura muito forte, né? Principalmente quando a gente fala de ansiedade, a gente fala de futuro. De depressão, a gente fala de passado. Quando você vai fazer Uhum. pão, você tem que estar presente. É o aqui e o agora. É aqui agora. É Porque os aqui. pensamentos, quando pensa em termos de pensamentos, julgamentos, ou os pensamentos, existe aquela história. O Eckhart Tolle, ele fala que os pensamentos, o mal do mundo é a interpretação que nós damos aos pensamentos, que vem. Porque o pensamento, ele te tira do momento presente. Ele é um fator de distração. Então, ele tira toda a possibilidade de você viver a abundância, de você viver a prosperidade, de você viver a alegria, a leveza, de você construir a sua vida, fazer as escolhas e trazer um olhar para você. O pensamento é um fator de distração. Então, quando ele ancora no momento presente, o pão ele pede presença, ele pede seu corpo presente. E o pensamento não, ele vai te levar para outro lugar. Porque ele está buscando a memória, coisas do passado, ou ele está buscando assim, e se, e talvez, baseado no passado, o que vai acontecer no futuro? Nos processos de ansiedade, dos medos e traumas, e aí são outros contextos. E o sistema nervoso ele é ativado para o presente. O sistema nervoso ele é convidado a pausar, a respirar. Então, o sistema nervoso, o que provoca, quando ele está hiperativado, né, o sistema nervoso autônomo. Autônomo, o que acontece, queridos e queridas? O autônomo, ele funciona, está ali funcionando, está para proteger você. Ele funciona para proteger você. Então, ele fica observando tudo para ver se não vai aparecer um tigre pulando em cima de você, ele tá aí para te proteger. Se é tigre ou barata, gente, depende do contexto, tá? Das interpretações de pensamentos e de crenças e várias coisas. Mas ele está aí para te proteger. E quando você está ali num pão, o cérebro já interpreta, poxa, que é um ambiente seguro, é para fazer coisa gostosa. Então, para ativar o sistema nervoso que vai para um outro lugar de relaxamento, descanso e restauração, você traz a presença, você respira, você pausa, você desacelera. Para desacelerar, para esse mecanismo acontecer, você estará ali nesse trabalho que te traz atenção, você pega ali o ingrediente, você prepara o seu espaço, você olha para você, você higieniza suas mãos, você precisa estar com muita presença ali. E tem uma velocidade, tem o tempo, sem pressão, né? Sem pressão para cuidar de uma vida. Então, presença e atenção. Então, é o sistema nervoso parasimpático que fica ativado nesse processo. E é justamente esse sistema nervoso, o parasimpático, quando ele está ativado, dentro do contexto de caos e burnout, ele fica lá esquecido. Porque o sistema nervoso simpático, ele está ativo, jogando cortisol, ativo, estresse crônico, estresse crônico. O problema é o estresse crônico. Não é o estresse o cortisol que te tira da cama para você ir para a vida. Não, precisamos, porque senão você fica lá agarrado. E precisamos cuidar disso. Então,
essa relação de trazer um equilíbrio na ativação desse, onde você está num burnout, numa sobrecarga, não consegue sequer pensar em você, cuidar de você, porque você, a pessoa, o sistema nervoso que está sobrecarregado, tem um negócio que chama, tem um conceito, mas é um conceito onde demonstra que janela de tolerância. Quando você está com uma capacidade de ir para o estresse e regular para o parasimpático, você consegue, tem uma reunião importante, eu tenho uma apresentação, eu tenho que, nossa, meu filho machucou e tal. Então, existe um momento de estresse que demandou luta, fuga ou congelamento, que são as respostas diante de algo que surge para você, inesperado, perigos e riscos. Então, o sistema nervoso vai lá tomar as providências. Né? Se é uma reunião, se é qualquer coisa que represente em sensação, risco e perigo. Aí ele precisa voltar ao normal, ele precisa estabilizar. E às vezes essa janela entre o pico e o equilíbrio, ela está tão apertadinha que a pessoa, o sistema nervoso, ele não dá conta de nenhum estímulo a mais. Um som, a irritabilidade é muito comum como sendo um sintoma dessa sobrecarga, por exemplo. Que a sua janela, ela virou uma frestinha, isso se ela não sumiu. A pessoa que está em burnout, ela não suporta estímulo nenhum. Ela não suporta estímulos de sons, ela não suporta absolutamente nada. Porque tudo é estímulo externo. Então, tudo que quando se fala de sons, porque você vê luz em excesso, interfere até no prazer de sentir sabores. Você não consegue sentir prazer na hora de se alimentar. Você está ali com o seu prato predileto e seu sistema nervoso está sobrecarregado, ele não consegue acessar afeto ou sensações. E fazer pão é curador. Por conta desses mecanismos dentro da neurociência na prática. É neurociência na prática. É uma joia, uma preciosidade. Isso que você trouxe de quando você está em burnout, você não consegue nem sentir o sabor das coisas direito. Quando você assa o pão, que nem eu falei que o pão é um alimento de memória muito afetiva, né? De memória afetiva muito forte. Então, quando você está assando um pão, aquele cheiro. Nossa, até eu tô sentindo, eu tô até buscando. Só de falar. Meu sistema nervoso está treinadinho para felicidade. Em alta permissão. Aí o que acontece? Você respira. Você para. E você respira de novo. 3 respirações profundas muda a sua frequência cerebral. O pão, ativa, ele faz exatamente, faz ficar assim um processo de cura. Então você tá naquilo. E aí, de repente, você sente aquele cheiro de pão. Primeiro, que é algo que vai te fazer parar. Você vai respirar mais de uma vez. Segundo, você vai ficar presente. Terceiro, você vai ter uma memória. Lembrar do cheiro da casa da mãe, da casa da avó. E aquilo aconchega. É um cheiro que aconchega. Eu tenho um filho que ele tem autismo. E quando eu faço panetone, quando ele era menorzinho, ele entrava na cozinha assim, que ele sentia o perfume do panetone, ele falava assim: mamãe, eu preciso comer esse cheiro. Gente, mas tem cheiro que é assim mesmo. Eu não julgo. Tem cheiro, eu falei, tô com ele. Tem cheiro que eu falei assim, nossa, eu vou comer esse cheiro agora. É agora. E o Arthur falava, eu preciso comer esse cheiro, mãe, eu quero comer esse cheiro. Então, até hoje, quando eu faço panetone e vejo aquele perfume maravilhoso, a gente sempre se lembra dele falando, eu quero comer esse cheiro. Então, o pão, ele vem desde uma forma de demonstrar amor por você mesmo, de amor por alguém que está com você. Como ele trouxe para mim, eu tive esse momento de ter que tomar uma decisão e de me permitir uma mudança, né? Porque a permissão, ela vem, você entende isso melhor do que eu, mas como eu a vejo, você tem que se permitir em momentos da vida, em fases da vida, experiências diferentes. Então, às vezes, você está
naquele estresse. E você precisa se permitir parar para sentir. Sentir você, sentir quem está ao seu redor, sentir o ambiente, para você continuar. E às vezes você precisa se permitir sair do momento de estresse, por mais que aquele momento seja às vezes a sua vida, o auge da sua vida, que foi o que aconteceu comigo. Então eu estava num auge da minha vida, na minha carreira, muita pressão, porque eu era atleta, dona de academia, professora. Eu amava aquilo. Eu amava. Mas era muita pressão, porque você nunca pode subir no ringue. Ah, tudo bem se eu perder. A realidade não é assim. Não, a baixa permissão, vamos colocar assim, existem, porque quando se fala em permissão, só trazer um adendo aqui, existem em várias camadas, em situações da vida, em que você está vivendo em alta permissão. Alta permissão para prosperidade, para falar de dinheiro, para receber tudo que o universo traz. Porque quando se fala em alta permissão para receber tudo que a vida traz, receber inclusive o caos, receber aquilo que está acontecendo ali, porque quando você está em alta permissão para receber tudo, você consegue transmutar e buscar algo diferente. E um detalhe importante, especial com relação às mulheres, quando falamos de letramento de gênero, as mulheres em contextos culturais, em contextos sociais, em contexto patriarcado, existe uma série de não permissões para a mulher existir, no existir assim, para executar muitas coisas, para ocupar espaços, ocupar com a sua voz, trazer a sua voz sem medo de julgar, de ser julgada, porque o medo de julgamento, de abandono, de rejeição, aí nós vamos entrar com coisas de traumas, teoria de apego, entre várias outras coisas lá atrás, que interferem na nossa percepção, inclusive para baixa permissão, aquilo que traz um bloqueio, porque você está em alta permissão para muitas coisas, mas quem está em burnout, quem está em exaustão, existe baixa permissão. Está operando em baixa permissão em alguma camada por ali. De repente, nossa, minha avó, minha bisavó, ela suou, ralou demais. Quem sou eu para ter prosperidade sem estar ralando e suando? Quem sou eu para ter... Nossa, eu vou trair por acordos, ou quando fala de acordos, lealdades com essas mulheres ancestrais que sofreram tanto. Poxa, eu vou ganhar muito dinheiro, mas vai ser sofrido. Não vai existir leveza. Por quê? Por amor. Estou falando que existem várias possibilidades, mas a baixa permissão para as mulheres é muito comum. Porque nós temos dispositivo amoroso e materno operando de uma forma inconsciente, em camadas muito inconscientes, e que interferem nas nossas condutas e nas nossas escolhas, porque já estão também em espaços institucionalizados, onde nos interrompem a nossa voz como se fosse a coisa mais natural do mundo. A nossa fala, um posicionamento. Que é isso? Você vai mexer com isso? Você vai trocar uma carreira maravilhosa para poder fazer isso aqui? É um tal de todo mundo, a opinião de um e de outro, e de um e de outro, e os pensamentos aqueles, sabe aqueles? Te roubam o seu agora para aquilo que diz respeito a você, a sua vida. Alguém vai respirar por você? Se você tem alta permissão para... Eu vou fazer isso sim, se der errado sou eu, gente. É você? Não é. Quem está em alta permissão tem que ter uma disposição gigante para desagradar. Enorme em desagradar. Você nunca vai agradar 100%. Vão ter os haters. Aí a gente sabe o que fazer com eles, né? A gente aproveita. Nós aprendemos, né? A gente sabe o que fazer. Porque é maravilhoso isso. O que é o maravilhoso? Você receber e transmutar aquilo. Você vai transmutar em Pix, em mais mentorados, em vendas, em cursos, em viagens, em mais saúde, em mais alegria. Tudo é energia. Então, quando vem, se você está disposta a receber em alta permissão para receber, inclusive, esses BOs, o caos, os problemas, aí
as coisas mudam e transformam. A baixa permissão, você tem medo, procrastina. A procrastinação, inclusive, é uma resposta de congelamento diante de algo que é perigoso. Para o sistema nervoso, ele está sempre querendo te proteger. Nossa, se não tiver perfeito. Nossa, isso tem que estar lindo, perfeito de tal forma. Ai, como é que as pessoas vão olhar? Se não tiver perfeito, eu vou ser cancelada. Não sei, estou aqui jogando. Porque a procrastinação, ela traz muito de uma resposta de um congelamento devido a alguma questão de outras camadas lá para trás. E se permitir a arte da imperfeição, também se permitir estar natural, se permitir errar, gaguejar, igual hoje no início da live, tem alguma coisa que eu falei, esse negócio não deu certo não, gente, vamos lá, mas é isso mesmo. Estar em auto-permissão é você permitir ser você mesma. Estar com você mesmo, ser coerente com a sua essência, com a sua energia, com o seu espírito. Doa a quem doer. E o processo, e o seu convite é esse. A pessoa está conectando cada vez mais com ela. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando eu tive que tomar uma postura, eu fiz uma escolha. Falei, porque que nem eu tava falando, subir no ringue, você sobe com muita pressão, né? Você não tem, assim, a liberdade de errar. Você tem que subir com todo aquele preço, com toda aquela pressão de vencer. Você não aquela coisa, tudo bem se der errado. Não, não é assim que você sobe no ringue. Então você tem que subir com muita pressão, viver com muita pressão. E chegou um momento que, embora eu amasse viver aquilo, porque eu gosto dos desafios, eu falei assim, não quero mais. E aí falaram assim, mas depois de tanto tempo, você vai parar agora? Eu falei, eu não quero mais. Não, calma. Eu falei, não, tô decidido e tá tudo bem. Altíssima permissão, gente. Isso aqui é altíssima permissão. E aí, o que eu ouvi? Mas você vai fazer o quê? Você não sabe fazer nada, não sendo o que lutar. Falei, o quê? Gente, falar isso para uma mulher? Quem falou isso para uma mulher? Só quero saber que gênero que falou para essa mulher. Você vai fazer o quê? O mercado não vai querer uma mulher de 40 anos com 4 filhos. Nossa, Assim, a crença alheia. Nossa, a crença alheia, gente, não, ó. É muito, mas é natural a gente ouvir isso, Ju. A gente é comum. Eu digo, é comum, não é natural. Não, porque isso acontece só com as mulheres. A liberdade para falar com a mulher essas coisas, para cercear e puxar, colocar na baixa permissão, nossa, tá finhão de gente para fazer isso. Tá sim. Comum. É comum. Demais. O tempo todo. Então, é comum a gente ouvir isso. E eu falei assim, né? Até a pergunta da Ju aqui embaixo. Eu peguei e falei assim, quem foi que disse que eu não estou preparada para o mercado? O meu mercado sou eu. Deixei o pessoal com o olho assim, né? Eu falei, meu mercado sou eu. O universo agradece, o mercado agradece a chegada da Dani nas nossas vidas. Uau! Eu não tive medo nenhum. Eu sabia que alguma coisa eu ia me encaixar. Eu sabia que alguma coisa, eu não sabia o que eu ia fazer. E eu comecei essa mudança de uma forma muito decidida. Então eu comecei a postar no Instagram o que antes eu postava no Instagram da minha vida de tatame, eu comecei a postar a minha realidade de mesa, me permitindo cuidar dos meus filhos, cuidar da minha família, fazendo pão. Mas não demorou nada, Ju, nada. Começaram a me pedir o pão. E a me pedir para ensinar. A Dani não tá sozinha. Você tem energia ancestral, pensa bem, energia ancestral que você tem na sua vida. Todo mundo lá esperando, doidinho pra gente, agora é a nossa vez, ó. Aquela lá vai fazer toda a mudança, vai viver tudo que a gente não viveu. Em alta permissão, E aí eu peguei e falei, eu meti o pé na porta, fui, comecei a fazer. Eu não posso.
Eu falo até hoje pro meu marido. Eu falo, se não abrir, eu vou meter os dois pés. Eu meto os dois pés e faço a porta abrir. Eu falei, dá licença, marido, eu meto os pés. Então, assim, eu tenho muito disso de falar, eu quero fazer uma mudança. E eu não tenho medo da mudança de me paralisar. Tem momentos que eu tenho medo, lógico que eu tenho. Uhum, É óbvio. Tem momentos que uhum, a gente, principalmente o novo e o crescimento, ele dói. É onde eu uhum. queria falar do se permitir, né? É o Quando a desconhecido, gente. porque o sistema nervoso, ele tá assim, Isso, gente, o que que é isso aí? Ele tá ali para te isso. proteger, então ele traz assim, quer reconhecer, porque ele quer te proteger, então aí é o natural. É o sistema nervoso operando para te proteger. O desconhecido fica assim, que isso? Mas você Exatamente. foi. E aí, exatamente, você tem que se permitir olhar e falar: eu vou querer viver isso? Eu vou querer Uhum, viver esse novo? Né? Porque é uma escolha. A dor de barriga vem. Eu acabei de ler, onde foi que eu li? Eu acabei de ler, Jô. Agora eu não hum, lembro qual foi o trecho que eu li sobre coragem. Ai, hum, foi algum trecho de Napoleão Hill que eu li ontem à noite. uhum, É que a dor na barriga, né? Aquele frio na barriga, é porque você tem coragem. Porque uhum. você tá com coragem que vem aquele frio na barriga. E você se permitir isso, viver o novo, viver o desconhecido, né? Você ter Experimentar. exatamente, porque se você não sentir e experimentar o novo, você vai continuar no mesmo espaço, você vai continuar na mesma experiência. Os E às circuitos vezes, neurais são os mesmos, comportamentos, hábitos, crenças, pensamentos, julgamentos, eles estão operando neurologicamente nos mesmos circuitos ali a vida inteira. Para fazer algo novo, você vai. Neuroplasticidade, nossa, magnífica, que nos torna capazes de fazer todas as mudanças possíveis, vai criar um novo circuito, um novo hábito. Um passinho, pequenino que seja. Você vai começar a operar e trazer a neuroplasticidade para sua vida, e que vai sendo construída e vão se tornando e substituindo aquilo que não serve mais. Isso é neurociência na prática. E fazer pão, para quem nunca fez, nossa, aí que enche de neuroplasticidade, aí que enche de novos circuitos neurais, novas sinapses. Eu chamo isso no trabalho de é, terapia, neuroterapia sináptica. Quem está comigo nos meus trabalhos? Porque eu e demorei você tanto fez para isso entender o que era lindamente. sinapses. Eu, eu teimava, eu falava, mas que desgrameira é essa de sinapse? Mas que desgrameira é essa de neuroplasticidade? Eu quero, o que é isso? Uhum. E você tem que se permitir aprender, criar novas Isso. conexões com a Uhum. vida, com as suas emoções, né? Com o desconhecido. E quando você vem do tatame, por exemplo, você precisa estar confortável no desconforto, porque a luta é desconforto. É E sistema eu falei nervoso assim, simpático ativo ali, ó. Hipervigilância. A cada golpe, a cada coisa, você tem que estar com uma agilidade, um treinamento ali é, que te dá, é. permite uma resposta ágil para você contar estrategicamente para gerar um resultado que você deseja. É isso. E acho que é isso que você acabou de falar. E quando você acaba vindo, que nem eu mudei tudo isso na minha Uhum. vida, eu tive que criar uma estratégia no momento de algo que eu não conhecia. Sim. Eu tive que criar uma estratégia para aprender a me comunicar, a me reposicionar, a me permitir a viver esse novo. Porque quando você tem todo mundo acreditando no caminho que você está trilhando, é uma coisa. Mas a realidade, a verdade, não é essa. A gente não faz algo com todo o apoio do mundo. Você tem que se auto-apoiar. Você tem que olhar para dentro todo momento, acreditar na escolha que você fez e falar: eu vou fazer acontecer. Eu vou me adaptar. Eu vou criar um caminho. Fazer dar certo. Ô, Dani, Se permitir. tem uma coisa que eu aprendi há algum tempo,
fisiologicamente, nós temos diferenças, o funcionamento do cérebro masculino do feminino. As mulheres, vamos fazer uma coisa assim meio tecnológica. O homem, o masculino, o cérebro masculino é como se fosse um ambiente DOS, né, de computador. Então é só uma aba e focado, porque isso vem do sistema nervoso primário lá atrás, que ele estava lá na caça, né, foco, aquela coisa de luta e animal, então está ali. A mulher, em contrapartida, é aquele ambiente Windows, que tem 79 abas abertas para administrar. Então, a mulher ela tem essa capacidade de várias caixinhas estarem interligadas. Ao mesmo tempo, então essa questão da multipotencialidade da mulher, existe uma questão dessa habilidade. Então, quando fala assim, você vai fazer o quê? Nossa Senhora, o universo é o limite para qualquer mulher. Porque a capacidade, a multipotencialidade que a mulher tem de criar contextos igual você foi através do pão, mas tem história através do pão, porque você com certeza já viveu alguma experiência na gastronomia ou na cozinha, se foi com pão ou se foi nesse contexto sabe, do sabor, dos sentidos. Alguma coisa ali, de repente, pode ter sido realmente a sua bisa e falar assim, deixa eu entrar aqui um cadinho. Sotaque bem mineirinho, né? Não tem nada a ver. Né? Então, assim, dai, Carina, olá, minha nipote, per carità, lasciami fare una cosa per te, un bel pane, sabe? Então, é o momento da ancestralidade te apoiar. A energia dessas mulheres que vieram antes de você. Não arrepiei toda. Dessas mulheres que vieram antes de você e elas vão encontrar a voz da mudança que elas não tiveram oportunidade de viver. E você vai trazer toda essa capacidade que elas não puderam viver e mostrar que isso é possível. E não só para elas, para suas gerações, para suas mentoradas, para suas alunas, para as pessoas que estão realizando negócios. Que é possível. Para aquelas pessoas que estão com medo, nossa senhora, esse negócio aqui não tá bom, vamos mudar? Como é que muda? Vamos lá levar um papo com a Dani? Como é que foi? Porque às vezes precisa de uma escuta, porque às vezes precisa de uma compreensão, às vezes é um acolhimento. Precisa de estratégia. Olha, existem formas de você fazer isso sem você se matar, tá? Com inteligência e com estratégia. Existe tanta tecnologia para tanta coisa, então vamos olhar para você. Se coloca na agenda para você fazer um escaldapé todo dia, ou uma massagem, ou você vai fazer um treino, vai fazer alguma coisa, vai respirar, vai dança uma vez por dia, escolhe sua música, aquela playlist que ativa memórias lá da adolescência, que será, uau! A inteligência é estratégia. Existem coisas simples que você pode fazer no dia, que vão ativar em lugares que você equilibra o seu sistema nervoso. Joga substâncias benéficas no seu corpo. Não sobrecarrega com toxinas, que já tem muita coisa por aí, né? Exógenas, endógenas e tudo mais. E, Dani, é tanta coisa maravilhosa que você está trazendo, com a sua experiência. Mas você falou uma coisa que é uma verdade. Eu cresci na cozinha com a minha avó. E a minha mesmo? avó foi... Só que a minha avó, ela me criticava, porque ela falou assim, Daniela, você é muito volúvel. Você muda demais, Daniela. Não pode mudar assim. E agora, quando você trouxe, né, o que as outras mulheres, as minhas ancestrais não puderam viver. A minha avó, ela viveu o igual todos os dias. E quando é um espaço seguro. É um espaço seguro. De segurança para ela. E quando ela tinha 82 anos, ela desabafou comigo e falou assim, nossa, eu fui boba. Eu podia ter feito diferente e não fiz. Né? E agora eu envelheci Todos sozinha. fizeram melhor. Não, todo mundo fez o melhor. Mas o que eu estou trazendo é o que você acabou de falar sobre
a gente fazer ser a voz das nossas ancestrais. Então, quando eu estava no caminho, como pequena, né, sendo super ativa, super volúvel, como minha avó falava, eu recebia uma crítica. Você Porque eu não podia recebeu ser como... daquilo. Lembra da interpretação dos pensamentos? Se você era Uhum. uma criança, de repente ela estava com muito amor. O que era o muito amor? Aquilo que eu vivo, na minha percepção, é o correto, e para que ela fique bem, esteja em segurança, porque o sistema nervoso de todas as espécies, Uhum. todo o sistema nervoso busca em qualquer situação segurança e estabilidade. Por isso que o desconhecido deixa ele assim, porque estamos sempre buscando segurança e estabilidade. Quem encontra você, encontra segurança e estabilidade. Quando você fala, meu pão é de alta qualidade, eu tenho que... A pessoa que está aqui adquirindo meu pão vai pagar o preço, vai investir nisso porque tem alto valor percebido, traz segurança e estabilidade para mim. Então, é a autoridade, traz segurança e estabilidade. Ela tem conhecimento, isso traz segurança e estabilidade. Ela é uma empresária competente, isso traz segurança e estabilidade. Então, num contexto, vou falar sistêmico, o sistema nervoso ele estará sempre buscando segurança e estabilidade. E na percepção dessa avó, ela estava transmitindo um amor, mas a criança, a questão da interpretação, tô querendo fazer um convite assim, pensa assim, não, era muito amor ali, sabe? Ah, Era não, muito amor. não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu sempre vi na minha avó o amor que ela tinha. E a forma qual Uhum, ela viu, eu sempre tive muita uhum, clareza da interpretação da minha avó. Sempre. Sempre tive muita clareza. Mas eu sempre segui o meu caminho. uhum. Eu não queria, nunca foi assim, eu estou fazendo diferente por desobediência. Não, eu apenas me permiti fazer aquilo que eu Explorar, acreditava. explorar, Sim, experimentar. explorar. Exatamente. E a minha avó, quando ela faleceu, né, depois com 83 anos, ela tinha, mas assim, muito orgulho, muita tranquilidade, e muita admiração por mim. Porque ela Uhum. pegou o bisneto, né? Ela teve o bisneto dela, Ah, ela pôde ter o bisneto dela. promovida bisavó, gente, essa promoção é para É, raros. e então assim, não, em nenhum momento nunca, eu realmente nunca tive, nem a minha criança, não, nunca teve uma sensação de diferente de ter que interpretar o amor da minha avó, nunca. Mas assim, eu sempre vi o quê? Que eu desde pequena, eu me permitia fazer diferente. Olha que beleza. Fazia A criança a criança, ela está sempre em alta permissão. A criança, ela explora. A criança, ela tem uma pureza, vamos por assim dizer, que... O que acontece? Uma criança, quando ela está com 5, 7 anos, ela já tem pós-doc em julgamento. Mas quando ela está muito na tenridade, ela não julga. Então, se ela não julga, ela recebe. Ela recebe tudo. Tudo que ela recebe, ela transforma aquilo em alguma coisa. Ela tem um alto poder de criação, de manifestação, por conta da autopermissão que ela se encontra. E o contexto cultural, vamos falar assim, no contexto feminino das mulheres, começam a colocar, que começa a colocar um treinamento para que, ganhando vassouras, ganhando ou bonequinhas, ou ganhando alguma coisa, onde ela começa a entender que para ela ser amada, para ela ser valorizada, para ela se sentir como um ser humano, ela precisa estar cumprindo determinados papéis. E isso tira ela da essência dela. O que é tirar? Dissocia, ela começa a trazer interpretações, mas não no início, porque o cérebro das pessoas, gente, todo mundo, o cérebro só vai estar maduro aos 25 anos. Então, a questão sensorial, sentidos, visão, audição, olfato, tal, toque, isso é
o que as crianças vivem e registram no corpo. No corpo, todas as experiências. Então, você viveu a sua experiência, você viveu a sua criatividade. Você, quando estava ali, estava em alta permissão para experimentar tudo, porque tudo é possível. Porque é coisa de fazer sentido, porque como não tem essa coisa de interpretar, porque o cérebro não está maduro o suficiente para trazer uma interpretação cognitiva e tal, nesse contexto do que estava sendo ali, então a criança se permite muito mais. Mas audaciosa, essa coisa de coragem. Coragem deriva de coraggio. Coragem é mover-se pelo cuore, pelo coração. Que A lindo! coragem é lindo. Coragem é mover-se pelo coração. E você, meu bem, tem esse coração gigante que te guia, que te move, te conduz para esses projetos belíssimos que, gente, que vale a pena conhecer. Gruda na Dani. Que a vida gostosa, gruda na Dani. Que delícia! Mas eu sei, eu nunca ouvi isso sobre coragem. Eu nunca ouvi isso, que era se deixar mover pelo coração. E é isso. Se permitir e ter coragem é porque você vai além da razão. E você sente um calor no peito e você fala, meu, eu vou. É loucura. Eu falei, tudo bem, mas eu vou. Porque se eu não fizer, eu não vou conhecer, eu não vou saber. Aliás, eu até tatuei uma coisa que lembra isso. Eu tatuei, eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Então, eu Nossa sou Senhora, muito isso. isso, Senhor. Isso é Eu uma pergunta tatuei. poderosa. O que existe de grandioso, lembra das perguntas? O que existe de grandioso, tudo aquilo que eu posso receber, tudo que eu posso construir, tudo que eu posso criar se eu não desistir. Pergunta poderosa, Dani. Isso é pergunta de alta permissão. Eu não Uau! sabia. É. Mas Nossa, isso é muito potente. é porque assim, o que você está Uau. vivendo hoje. Hã? A Ju é uma amiga Hã? minha que nós vamos conhecer em Goiânia. E ela trabalha com alimentos funcionais, sabe? Aí nós vamos conversar muito lá em Goiânia. E ela está assim, uau, porque estamos aí ligadas à missão com relação às perguntas. Por que eu estou falando da pergunta? Uma das estratégias inteligentes são as perguntas. Porque o que Uhum. acontece com o cérebro? O cérebro, ele não vai buscar o que você deseja. Mas ele sempre vai buscar o que você pergunta. Então, uma forma de você dissolver pensamentos, ou seja, as interpretações do passado, de história, de crenças que foi lá atrás, dos julgamentos, todo julgamento ele é um pensamento que conhece a Danizinha lá de trás. Quando fala a Danizinha, a Jude, qualquer pessoa, ele sempre vai buscar alguma coisa lá atrás que está sustentando uma crença. E as perguntas vêm para te trazer para o presente. Quando está num quadro de ansiedade, de preocupação, quando vem muitos pensamentos, a mente ruidosa que está ali, que te paralisa e te congela, pergunta, isso é meu? Isso é do meu pai? É da minha mãe? Esse pensamento que está vindo aqui, enchendo meus pacolar? É do meu pai? É da minha mãe? É de uma outra pessoa? É de uma outra situação? Ou é de um outro tempo? De onde vem esse pensamento? Então, quando vem um pensamento, você começa a trazer perguntas. O pensamento, que ele é constituído daquele sistema, né, de sinapses, julgamentos, sinapses, história e crenças, quando você traz pergunta, você começa a dissolver, porque aquela sinapse ela é interrompida. Aquele ciclo que fica ali ruidoso, ele começa a se interromper. Começa a perguntar, isso é meu? Faz sentido? Então, quando vem perguntas, hoje eu coloquei uma pergunta lá nos meus stories, eu já coloquei em outros também. Como eu posso ser feliz? Como eu posso ser grata? Como eu posso ser grata, presente, feliz e contente todos os dias da minha vida? Então, quando eu coloco perguntas assim,
e fico 5 minutos caminhando, inventando pergunta, aquelas coisas todas, eu começo a dissolver problemas. Eu estou aprendendo a entrar em um estado de neutralidade que é o mais desafiador de entrar. Para você receber. Para você receber os resultados que você está vivendo, para você receber os insights que você gostaria de receber, para você receber Pix, contratos, vendas, pessoas que são canais para realizar várias coisas na vida, viagens, saúde, um monte de coisa. Você falou da pergunta, né? Eu faço Amei muita essa pergunta, você vai mandar lá para nós. Nós vamos montar, eu vou anotar na legenda. Pergunte com a Dani todos os dias. Quando você falou sobre a procrastinação, que tem a ver com o medo do desconhecido, né? Que o cérebro, opa, o que é isso que é novo? Interpreta como e um aí você risco ou falou que perigo. quando. E você falou isso, e você falou dos pensamentos, né? Perguntar. Esse pensamento é meu, esse pensamento é da minha mãe, do meu pai. Quando a gente para no momento de procrastinação, se eu fizer uma pergunta da onde vem essa procrastinação, eu consigo quebrar isso? Como você acabou de falar sobre a pergunta? Existem inúmeras maneiras, infinitas maneiras de você criar um contexto, porque toda essa estrutura, ela vem de uma neurosemântica, de uma dialética socrática. Existe toda uma forma de você construir e preparar essas perguntas de acordo com o que você está vivendo. De repente, assim, o que eu não estou vendo aqui e que poderia me trazer uma luz para eu conseguir me mover e trazer minha alta permissão para fazer o movimento ou fazer o lançamento que eu preciso fazer. O que está acontecendo? Como eu vou acessar minha alta permissão e sair da procrastinação? Por exemplo, o que eu não estou vendo que está me impedindo entrar em ação agora para eu realizar o meu sonho? Então, a forma de construir as perguntas, nunca assim, por que eu não estou ganhando dinheiro? Por que eu não isso aqui? Não, eu vou trazer aquilo que eu quero realizar. Então, existe sempre uma forma do resultado que eu desejo, uma forma de conduzir e criar essas perguntas. Em qualquer situação que você estiver vivendo na vida. E a procrastinação é assim, o que eu posso fazer agora para poder criar movimento para eu sair da procrastinação? O que eu posso fazer de novo que eu nunca fiz e que vai me ajudar a sair da procrastinação? Do que a procrastinação... Bom, do que a procrastinação está me protegendo? Me mostre, por favor. Me mostre. Me mostre. Porque sempre vai ser alguma coisa que está trazendo proteção. Pode estar protegendo aquela criança que está lá atrás, que viveu um apego evitativo, porque era um bebê que deixava ali chorando, 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 e de repente esse bebê se tornou um adulto que não pede ajuda para ninguém porque nunca pôde contar com ninguém. Suposições. O workaholic é muito comum porque não posso contar com ninguém. É comum. Não teve atenção, não teve o cuidado, não teve os cuidadores, porque talvez não seja um pai ou mãe nesse contexto, mas a relação, a forma como ela foi estruturada na sua infância, porque a infância é o chão que você vai pisar durante toda a sua vida. Então, a forma onde você constrói, como você constrói os relacionamentos é de sistema nervoso para sistema nervoso. Se o seu sistema nervoso, ele interpreta que qualquer conexão vai trazer um resultado que você não pode contar com essas pessoas, porque ficou um registro naquele cérebro imaturo lá. Tem um registro. Você não pode contar com ninguém. Você vai ter que se virar sozinho. São muitas camadas. Então, quando se fala dessa percepção, conectar com você, de fazer essas perguntas, de se perceber, porque às vezes ficam em memórias implícitas, porque isso são traços, vamos dizer assim, traumáticos. Porque o trauma
É uma situação que você viveu, existe o episódio. O episódio em si não é o trauma, mas como você lidou com aquilo, ou não lidou, ou como você foi atravessada e não teve condição de trazer uma resposta, especialmente crianças, cérebros imaturos. Luta, fuga, congelamento é muito comum. Procrastinação é uma resposta muito comum num congelamento, por exemplo. Eu não sei se eu consegui te esclarecer. Eu achei lindo, adorei. Porque é algo que vem para todo mundo. Todo mundo existe um momento de procrastinação. E quando você falou que procrastinação é uma baixa permissão, e aí você veio desenvolvendo todo o assunto, Uhum. aí eu falei, nossa, então. Porque existem os momentos, né? Para Sim. todo mundo. Para todo mundo. E você se permitir sair disso, se permitir fazer o desconhecido, requer a coragem. Eu Coragem. achei lindo, eu achei demais. Gente, eu acho que é uma das palavras que faz mais sentido. Mover pelo coração. Porque quando a gente vai pela coragem, a gente vai muito pela fé, pelo aquilo que você acredita, pelo aquilo que está vivo, quente em você, né? Não, você não vai ter emprego no mercado. Você tá velha, tem 40 anos, 4 filhos. Quem quer uma mulher assim para trabalhar? Pois é. E o que o mercado disse agora? Nossa, Hoje, qual é a resposta do mercado hoje? Eu quero sim. hoje eu sou uma mulher de alto ticket. Né? É um negócio de alto valor percebido. Você construiu Incrível. isso. Nossa, Você você construiu fez esse uma negócio. pergunta, mas você fez uma pergunta que nunca ninguém fez e nem eu fiz. Olha que interessante. É, 7, 8 anos atrás. Olha o Uhum. desafio que eu recebi anos atrás. De que eu não conseguiria me reposicionar no mercado. Olha, e hoje quem eu sou para o meu mercado? Uhum. Então, você É se um desconhecimento permitir conhecido. profundo. Mas tem um desconhecimento profundo do potencial feminino. Desconhecimento. E diz muito mais, talvez, porque não sei de onde veio, mas talvez diga muito mais de crenças, porque as pessoas estão sempre falando aquilo que está dentro delas. Percepção delas. Então está na cabeça de quem? Delas. E o que você vai fazer com isso? Nada. Por quê? Tá lá. O que você vai fazer com isso? Não, você vai cuidar. Aliás, já tem coisa demais aqui dentro para cuidar do que ainda ficar pensando no que está na cabeça do outro. Um mantra mágico. Eu libero o controle sobre isso. Não me pertence. Não, eu libero o controle sobre isso. Nossa, sem saber eu liberei. Porque... Nossa, mas nem Liberou me mesmo. preocupou, Ju. Ju, eu acho que coragem é bem isso. É se deixar mover pelo coração de uma forma que o que está na cabeça do outro, o que está na vibração que o outro está, não te atinge. Não me Não te atingiu. pertence. Está lá com outro, ele Não que me vai ter que lidar pertence. com isso. Não, meu bem, É o o que é. problema é seu. Toca a Não é ter. meu. Uhum. Não é meu. Então, eu sempre vivi muito isso. De viver aquilo, fazer aquilo que eu acredito e criar o caminho para alcançar. O que eu tenho que fazer que eu quero chegar? E faz. Né? A gente brinca muito, eu e meu marido, que quando chegou na pandemia, Ju, eu amo isso. Eu Não, falo eu tô, assim, eu ó, tô aqui nessa assim, vida. olha. Tô sendo apaixonada. Valinhos que me espere. Ju, eu amo isso. Eu amo isso. Eu falo assim pro meu marido. Nessa vida eu não acredito em vidas passadas, mas na outra eu fui índio. Não é possível. Eu falo, ó, É nessa vida eu conexão não acredito. profunda. Mas Eu para além, amo. para além disso, porque é da nossa natureza, porque o estado de consciência, vamos falar de estado de consciência,
O estado de consciência de pertencimento, o que acontece? Quando você está em meio à natureza, a ressonância dos elementos, que todos nós somos um punhado de átomos vibrando o tempo todo. Então, como você está envolta em um campo muito mais potente. O que é mais potente? Em termos de volume, você está numa matéria, num corpo físico, que você tem um volume de átomos menor proporcionalmente do que você está no entorno. E existe uma lei física quântica, chama ressonância, de sons e frequências. Quando você toma... Gente, isso é prescrito na medicina japonesa, medicina oriental. Banho de floresta. Por quê? Quando você entra nesse lugar, a frequência, como é a densidade da frequência curadora, ela sobressai, é muito maior daquela vibração. Então, seus átomos que estavam vibrando assim, e a natureza chega assim, aí eles começam a alinhar, porque a força é maior. Aí eles começam a vibrar assim também. Por quê? É tudo uma coisa só. Em termos de universo, somos o planeta Terra. No universo é o quê? É um átomozinho tico que está vibrando. Então você integra nesse contexto a vibração da natureza e você se torna, porque nós somos parte de um todo. Eu mudo a minha frequência aqui. E para chegar aqui, porque a gente tinha nossa casa e era muito cimento. Era muito cimento. E aquilo me sufocava. Me sufocava. Uhum. E eu falei pro meu marido, amor, eu não quero mais isso. Essa loucura da pandemia, de falar que não sabe se vai morrer, se não vai morrer, esse negócio que está atormentando todo mundo. Trauma coletivo global. Trauma global. Horrível. Eu falei para ele, eu não sei qual é o meu amanhã, mas eu não vou ficar mais presa no meu hoje. Eu quero diferente. Ah, mas a gente não vai ter dinheiro, não vai ter. Eu falei, filho, a vida inteira nunca ninguém tem nada. Eu não quero nem saber. Eu vou dar o passo agora e quero mais saber. O universo se vira aí, universo. Eu vou realizar. Meu marido, tá, a gente vai fazer a coisa acontecer. E eu fiz acontecer em 6 meses. Uau! Aí... Isso é altíssima permissão, gente. Olha que delícia. É a intensidade distorce o tempo, né, Ju? Intensidade distorce o tempo. Eu acho que é uma das frases que também me movimenta muito. Intensidade distorce o tempo. Faz que quanto mais você fizer, mais rápido faz. E tem uma piadinha, a gente já está quase encerrando, mas que tem muito a ver com a minha vida, com a minha história. Eu falei assim, tem uma piadinha que é assim, um casal estava num resort e tinha um lago maravilhoso que estava todo mundo passeando no barquinho. E de repente o senhor do hotel falou assim, tá vendo esse lago maravilhoso, cheio de jacaré? Quem pular e chegar do outro lado do rio, lá no hotel, ganha 10 milhões. De repente os turistas ficaram tudo em silêncio. E alguém caiu na água. Pulou na água e saiu correndo, nadando. E os jacarés tudo atrás dele. E aquele homem batia o braço e os jacarés atrás dele. Ele chegou do outro lado do rio. E quando ele chegou do outro lado do rio, todo mundo fez festa. Ele conseguiu. E aí, quando todo mundo chegou lá no salão do hotel, né, aquele monte de vibração, todo mundo aplaudindo o moço, ele enrolado na toalha. E ele virou pro lado, para a mulher dele, e falou assim baixinho, amor, eu não pulei, me empurraram. Ela olhou para ele e falou, eu sei, amor, fui eu. Ai, meu microfone caiu. Aí, moral da história, é que por trás de toda a vitória de um homem, a mulher sabe o potencial dele. E eu falo pro meu marido, eu falo, amor, eu te empurrei no lago de crocodilo. Só que tem uma coisa, falei para ele, eu falo para ele, eu te empurrei e eu pulei do barco. Nada que eu tô nadando atrás de você. Tem um crocodilo no meu calcanhar também. Tamo junto. Não vai nadar sozinho. Amor, nada mais rápido que tem um crocodilo no meu calcanhar e eu tenho que meter o braço, marido, vambora. Então, o se permitir é isso, Ju.
Às vezes você precisa empurrar alguém, ajudar, né? E pular junto. Para poder se permitir virar o jogo e chegar do outro lado do rio. Sim. Diferente. Uhum. Às vezes você tem que olhar e falar o que é que eu quero para mim e o que é que eu não quero mais. O que vai Ah, vir daqui para frente, eu não sei. Mas sabe o uma que eu tô pergunta vivendo, eu não quero legal? mais. Sabe uma Ah, pergunta? É, para o que ou para quem eu vou dar o meu sim e o meu não hoje? sim. Porque é desafiador colocar limites. Falar sim, sim para você, o dizer sim para você é um desafio. As mulheres dizerem sim para ela mesma. Dizer não, porque às vezes é não para muitas coisas que não são ditas. Então é escolher o que ou para quem. Você vai dar o seu sim e o seu não. E a partir de cada um desses movimentos vão gerar novos circuitos neurais, sabe? E quando fala em criar, usar essa neuroplasticidade, nossa, dizer assim, nossa, ô, Ju, vou ter que fazer uma coisa muito cabulosa, muito louca, vou ter que pular no mar dos crocodilos. Não, você pode começar com coisas muito simples. Tipo, o cumprimentar as pessoas durante o dia. Por que é o comum aí, padrão? Todo mundo fala bom dia, boa tarde, boa noite. Na hora que você começa a fazer um diferente, ótimo dia, radiante dia, lindo dia, maravilhoso dia, magnífico dia, você fica assim, nossa, a outra pessoa assim, vai estranhar. Falei, mas é um desconforto até porque você está fazendo uma coisa diferente. Mas é com algo Uhum. simples, que você pode começar a fazer todos os dias. Começar a ativar esse seu potencial para criar novas sinapses, comportamentos, hábitos, e para acelerar suas decisões, experimentar novas decisões, novas escolhas. E pode ser com coisas simples, miúdas. Fazer um caminho diferente para ir para casa, sabe? Escutar uma música diferente, tudo que você nunca fez, que você pode fazer, ou gostaria de fazer, ou talvez até não gostaria de experimentar, não precisa ser num grau de crocodilo, obviamente, mas o experimentar o novo, ele convida a essa criação, você criar um novo circuito, uma nova sinapse. A questão é a repetição e constância para isso. Para essa sinapse ela virar um eixo, um estímulo, um circuito consistente. Que você vai ativar, opa, estamos pronto. Ou tipo, você ativou uma vez, os neurônios estão assim, ó. Outro, chamou. Tem que treinar. Tem que deixar ele com a massa magra ali, aquela coisa assim, pronto para lida. Treinamos também. Neurotreinamento. É isso do dizer sim e dizer não, né? Um sim sem certeza é um não com certeza. Eu fui aprender a dizer. Bem, eu não vou falar que eu fui aprender, não. Eu não tenho dificuldade, muitas das vezes, de falar um não quando eu não tô afim. Né? Uhum. Eu fui chamada de grossa por causa disso, mas eu não tô nem aí. Mas é uma narrativa. Então, assim, a mulher que se posiciona, a mulher que se permite colocar a sua voz e se posicionar, é muito comum, não vou falar que é natural, é muito comum porque a cultura está aqui para que nos quer passivas. Nos quer Sim. que agrademos a todos o tempo todo. Quer que estejamos a serviço, a servir e cuidar. E na hora que você assim, não, eu vou me colocar na agenda, não, eu vou fazer a massagem. Assim, uma coisa muito aleatória aqui. E falar assim, nossa, você é egoísta, nossa, você é arrogante, nossa, você é isso, nossa, aquilo outro. Aí você olha assim, você acha? Você acha mesmo? Só Eu agradando, não. você não se permite. Você não se permite. O Você não não é faz você parte mesma. da permissão. Você Lembra dizer daquela não. história? Não agradar a todo mundo. Porque vai ser desse lugar que você vai perceber quando você vai estar muito bem com você mesma. Você vai perceber que quando você diz você escolhe você mesmo, vocês têm essa. Se permite
à disposição para os haters, à disposição para receber os julgamentos que quer receber. Eu sei que vão julgar. Então, já que vão julgar, mas é julgamento é coisa que está na cabeça dos outros, vai continuar na cabeça dos outros. A minha vida é a minha vida. Então, o peso, o valor do externo para as mulheres ainda tem, eu falei em termos de comum, é muito comum viverem presas nesses medo do julgamento, do que vão pensar, do que vão dizer, do que vão falar e tal. Nossa, que fulano, ai minha tia, ai meu isso, aquilo outro. Alguém falando alguma coisa. E porque existem leis, que são as leis do pertencimento, dentro da família. E quando chegar o entendimento de que o amor vai existir, independente de agradar ou não, é você estar consciente de você mesmo, você estar consciente daquilo que está no seu coração. Porque o seu coração é que te move. Se alguém está julgando e fala assim, você acha que eu sou arrogante? E você olha assim, é a interpretação do outro, o que eu posso fazer com isso? Nada. Libera o controle sobre isso, porque liberar o controle sobre o que as outras pessoas estão pensando, julgando, nossa querida, uhul! É um sucesso. É uma liberdade, uma leveza para a vida. Eu senti isso, Ju, quando eu voltei do hospital com meu primeiro filho. Eu cheguei do hospital, da maternidade, que eu fui dar uma mamá para ele em casa. Veio uma coisa assim para mim, todo o erro que eu tiver na criação dele, a culpa vai ser minha. Mas, aí veio a Daniela, sabe? Mas, responsabilidade, você está ali experimentando. Foi a vivência, foi assim, nossa, sim, tudo que eu errar com ele vai ser culpa minha. Aí, mas já veio a resposta da Daniela na hora. Mas tudo que eu acertar é mérito meu. O mérito é meu também. Então, eu falei, quer saber? O que eu decidi, o que eu escolher para a criação desse nenê, né, do meu filhinho, o que eu decidi para minha vida, todo o que eu for de errado, a culpa é dela, mas todo o mérito é meu também. Então eu peguei e falei assim, quer saber? Eu não tô nem aí com o que vão falar ou deixar de falar. As escolhas são minhas. Só minhas. E o que eu escolher, se tá certo, se tá errado, é meu. Então, acho que talvez venha isso da permissão, né? Mas a gente precisa fazer isso que você falou. Eu libero. Como que é? Eu libero o controle sobre isso. Eu libero o controle sobre isso. Eu libero o controle sobre isso. Eu nem sabia disso. Eu acho que eu sempre fui de... Sim. Exploda. E alta permissão, gente, se permitir errar. Quem diz que eu tenho que ser obrigada a ser perfeita? Jesus! Tem que se permitir errar. Meu Deus! Tem que se permitir errar. Eu falo muito isso. Eu errei, poxa, eu errei, aprendi, beleza, aprendi. Então, vamos fazer uma estratégia, vamos fazer uma outra coisa, fazer um outro movimento. O erro traz os benefícios. Os erros, eles estão aí para nos ensinar também. Nos ensinar também. Dani, meu amor, a gente vai ficar aqui mais um mês aqui conversando, vamos combinar isso? Ai, que delícia! Presente dos deuses. Agora é a hora do seu pitch e conte para onde a senhora está indo, né? Que eu estou sabendo que tem uma viagem internacional, gente. Ninguém mais, ninguém menos. A nossa Dani Migliorini está ultrapassando fronteiras. É um momento de permissão que eu estou vivendo do desconhecido. Você tem que sair da zona de conforto para crescer. Tem que viver uma nova fase. Viver uma nova esfera. Eu amo fazer isso, mas eu queria algo diferente. E eu tô me expondo a um desconhecido, tô me expondo a algo diferente, que é essa ida pro Texas para ensinar o pão que eu faço, que é o sourdough bread, que é o pão de fermentação natural. E é se permitir, né? Se permitir o frio na barriga, se permitir a coragem, né? O ser movido pelo coração. Aí eu vou. O novo. É algo diferente.
é totalmente novo. A aula vai ser totalmente em inglês. Estou repaginando a minha apostila em inglês. Sempre Mas vai ter, eu o tô universo vai amando vibrar. apresentar alguém, sempre vai trazer alguém para te auxiliar, porque isso é gostoso. Eu sou obrigada a saber o inglês totalmente. Do I need to know everything about English? Do I? Não, No. menina, não acho que Tá tudo não. Mas certo. eu se permiti errar para viver um novo. Então, assim, Isso. eu estou vivendo um momento de permissão, né? Onde eu estou me permitindo viver algo novo, diferente, que dá dor de barriga, que dá frio no estômago, que eu vou ter erros. Porque uma coisa é você ter uma conversa com alguém em uma outra língua, outra coisa é você trazer termos técnicos, uma pergunta, Uhum. outro idioma, mas sotaques diferentes. Mas tá Sim. tudo bem. Ou você mete o pé, não tem como fazer querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Aham. Então, vou te trazer uma dica sobre comunicação. Não é exatamente uma dica, é resultado de uma pesquisa pelos autores, chama Mehrabian e Ferris, que eles são da UCLA, com relação à comunicação. Porque 7% do que nós emitimos e comunicamos corresponde ao quê? O quê? Mensagem de texto, WhatsApp, um comentário, texto, legenda, e-mail, essas coisas. 38% com relação ao impacto de uma comunicação tem relação com os sons, voz, a velocidade que você fala, a intensidade, o volume, porque existem sons que comunicam sem ter exatamente um contexto, palavras expressas em termos de sons. Se eu começar aqui é que a coisa, a pessoa assim, nossa, a Ju tá triste, tá chorando, ou ela tá fungando, ela tá gripada, o que que é isso? É uma comunicação. E pasme, dentro dessa pesquisa do Mehrabian Ferris, 55% é macro e micro expressões a partir do seu corpo. Meu bem, quando você estiver conversando em inglês, vai estar ali os 7% ali, você se garante no outro restante, no 93%, sabe? E isso é pesquisa, isso é resultado de pesquisa. O livro se chama Silent Messages. Eu tenho esse livro. Então, a comunicação, você organiza ela dessa forma, para você viver e experimentar. Porque a mímica e o cuidado ali vai muito além. Muito, muito além. Querida, agradeço profundamente. E que frase que você vai deixar aqui para as pessoas que estão te assistindo? Uma frase? Ou é uma Eu quero ver o pergunta? que acontece Um se eu não convite? desistir. Eu Eu quero quero ver ver o o que que acontece acontece. se eu não Que, desistir. o que, que vai acontecer se você não desistir? Porque se eu desistir, eu vou ficar na mesma situação que eu estou. Isso eu já conheço. Isso Uhum. já não é novo. Mas Não o é que não. acontece? Quem tem do outro lado do arco-íris? Ah, e O que nós tem do vamos outro... ver. Vamos ver. O que tem do Minha outro linda, lado do rio? tem muito mais que a pessoa não pode imaginar. Do lado de cá eu já sei. Já não é novo, já é velho. Eu quero saber o que é o novo. O que acontece se eu não desistir? Anotou, gente? Anotou aí? É perguntinha para você fazer ali, sempre. Na hora que vier um pensamento ali, sabe, intrusivo, joga lá. Dani, meu amor, uma honra, uma alegria. Nossa, luminosa a sua presença. E a gente vai se abraçar em Goiânia, meu bem. Ah, eu quero, com certeza. Ai, eu amei. Amei, Um amei. grande beijo. Grande Vida beijo. linda para você, meu amor. O Pra mundo você também. agradece a sua existência, meu bem. E até mais. E até a Beijão. próxima. Um beijo, meu Até. amor.